Vamos à palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 16, 17 e 18. O tema hoje é o jejum, tema muito importante. Mateus capítulo 6, versículo 16, 17 e 18. Está escrito assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que te vê, que está em oculto, te recompensará. Senhor, essa é a tua palavra que foi lida e será ensinada nessa noite. Continua falando aos nossos corações através da mesma, nos dando entendimento pleno para que possamos viver uma vida melhor contigo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós estamos numa sequência de estudos bíblicos sobre o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E eu já vi que nós vamos terminar em dezembro, no final do ano. Fechar dezembro com esse estudo, porque ele é um estudo longo. É sobre como viver no reino de Deus, para Deus no reino de Deus. Muito bem. Então, nós falamos sobre a oração na semana passada. E esta semana estamos falando sobre o jejum, na sequência que Jesus nos apresenta. Semana que vem, nós vamos falar sobre a ansiedade. Ou melhor dizendo, vamos falar sobre a avareza e depois sobre a ansiedade, né? Está aqui já no próprio texto bíblico. O jejum é uma prática. O que é jejum? A palavra jejum, deixar de se alimentar. Isso é jejum. A palavra jejum significa deixar de se alimentar. Por exemplo, quando você vai fazer um exame, você vai ver lá o seu perfil lipídico, ou seja, colesterol, triglicerídeo e tal. Aí o médico pede lá, jejum de 12 horas. Então, jejum significa deixar de se alimentar. Vai fazer teste de glicose, jejum de 8 horas. Já trabalhei em laboratório, por isso que eu sei essas coisas todas. Todas essas coisas. Então, o jejum é uma prática de deixar de se alimentar por um período de tempo específico. Isso é jejum. Aí nós temos hoje, e eu quero dizer para os irmãos, eu não sou contra você se informar na internet, não sou contra. Mas você tem que tomar muito cuidado com quem você se informa na internet. Qual é o pastor ou o podcast que você assiste? Porque tem gente muito mal intencionada na internet pregando doutrinas de demônios. Tem gente magoada na internet colocando mágoa para fora, nesses vídeos. Pessoas que estão ali falando coisas, é porque foram magoadas pela igreja, ou por um pastor, ou qualquer outra situação que aconteça. Então ela vai para a internet e desabafa num podcast, numa entrevista, e você assiste aquilo ali e vai absorvendo aquele lixo ali.
Porque a Bíblia, ela pode provar o que você quiser, se você não respeitar a regra de interpretação. Tem uma regra de interpretação da Bíblia. Se você não respeita a regra de interpretação, que a gente chama de hermenêutica sagrada, se você não respeita a regra de interpretação, o que você quiser provar com a Bíblia, você prova. Teve uma vez que teve uma reportagem de um cidadão aí no interior do Brasil aí, que ele leu na Bíblia que era para ele adulterar com a mulher do vizinho. Todo mundo já ficou sabendo disso aí. Então você prova o que você quiser, desde que você não respeite regra de interpretação. Então nós temos que olhar pela Bíblia e deixar a Bíblia nos dizer o que ela quer, não nós colocarmos a nossa ideia na Bíblia. Então existe muita falácia sobre o jejum, coisas que não são verdadeiras. Mas o jejum bíblico nós temos, eu listei aqui 6 exemplos de jejum bíblico na Bíblia e eu vou compartilhar com vocês. Primeiro exemplo, 2 Crônicas 20, versículo 3 e 4, se você puder achar, ficar de pé e ler, será bom. 2 Crônicas 20, 3 e 4. Josafá e o jejum para livramento. Pode ler, irmã Genilda, por favor. Muito obrigado. Jejum que Josafá pregoou, porque a Bíblia diz que Josafá estava cercado de inimigos em Jerusalém. Houve uma junção de várias nações para atacar Jerusalém, para destruir Jerusalém. Josafá teve medo e apregoou o jejum. Disse: olha, vamos jejuar todos e orar, buscar Deus por livramento. Então você pode jejuar e buscar a Deus por livramento através do jejum. Muito embora o texto não diga assim, faça igual. O texto só está contando o que aconteceu. Ele não está dizendo assim, vai tu e faz o mesmo. Não. Ele está contando o que aconteceu. É um exemplo que você pode seguir. Aí nós temos o famoso jejum de Daniel. Daniel 9, 3 e 4. É o jejum pedindo resposta. Daniel 9, 3 e 4. Existem 2 momentos no livro do profeta Daniel que causam, às vezes, uma distorção no sentido do que é o jejum. Os irmãos estão me ouvindo bem? Bem? Quando botar ali o negócio, vai melhorar a acústica também. Pode ler, por favor. Muito obrigado. Aí ele vai prosseguindo aí com a oração de Daniel, ele confessando os pecados dele, do povo, pedindo a Deus uma resposta, se ia ficar, quanto tempo ia durar aquele momento, se ia haver uma restauração. Aí Daniel obteve resposta, o anjo Gabriel vem, traz uma resposta. Por quê? Porque estava no período bíblico. Hoje Deus fala conosco através da palavra, através dos louvores, dos testemunhos, de várias formas. Não é necessário vir anjo para falar conosco hoje. Pode acontecer, mas não é necessário. Muito raro acontecer isso. Só que o que as pessoas falam sobre o jejum de Daniel é o que está lá no capítulo 1, versículo 8 e 9. No capítulo 9, Daniel jejuou. A Bíblia diz, ele jejuou. O que é jejum? Deixar de comer.
Ele jejuou, no capítulo 9. O que as pessoas falam é o do capítulo 1, versículo 8 e 9. Lê para nós aí, Samuel, por favor. Isso, agora lê o versículo de número 12. Isso, agora leia o versículo 14 e 15. Muito obrigado. Pessoas falam que Daniel jejuou e só comeu legumes. Mas aqui não é jejum, aqui é dieta. Não é jejum. O que é dieta? Dieta é o que você come. Dieta é o que você se alimenta. Aqui não houve jejum. Não está escrito que Daniel jejuou 10 dias. Está escrito que Daniel não comeu a comida do rei que era oferecida aos deuses babilônicos. Nem ele, nem os seus companheiros. Ele não fez nenhum propósito com isso para receber nenhuma graça da parte de Deus. Foi somente porque ele não queria se contaminar com aquela comida. Aí ele comeu os legumes, porque os legumes não eram oferecidos. Mas ele comeu, não é um jejum, é uma dieta. Jejum é ficar sem comer. O que Daniel fez foi uma dieta. Dieta é a prescrição do que você come. Por exemplo, arroz, feijão, batata, macarrão, carne, frango, nuggets. Isso aí é uma dieta. Daniel disse, não vou comer o manjar do rei. Então não é jejum, é dieta. Não dieta para emagrecer, que a dieta é para não se contaminar. Então não cabe a nós falar assim, vou fazer um propósito igual de Daniel, ficar 10 dias só comendo legumes, para eu não me contaminar. Até porque tudo que entra pela sua casa de alimento, você deve fazer igual eu faço, Isabel, nós fazemos. Toda vez que eu vou fazer compra, que eu chego em casa, eu coloco a compra no meio da sala, antes de guardar, e oro, apresentando ao Senhor aquele alimento que está entrando na minha casa. Senhor, abençoa este alimento, repreenda todo mal. Não sei se foi oferecido, mas se foi, está quebrado, em nome de Jesus, está abençoado. Abençoa os famintos, os pobres, os pastores, os missionários que estão no campo. Eu oro todas as vezes que eu faço compra. Depois, então, é que guardamos o alimento. Isto quer dizer que o que entra na porta da minha casa para dentro está abençoado. Se está abençoado, não está oferecido a Satanás. Se não está oferecido a Satanás, eu não tenho motivos para dizer assim, não, vou fazer uma dieta, 10 dias, vou comer só legumes para poder receber de Deus. Não existe isso, minha comida não é contaminada, não é manjar do rei. Isso aqui é um exemplo para que nós tenhamos preocupação quando nós vamos em algum lugar e nós sabemos que ali tem uma comida oferecida a certas situações que vocês sabem do que eu estou falando, você não deve comer. Aí se aplica o exemplo de Daniel. Você vai na casa de uma pessoa, a pessoa faz uma comida lá, e aí você sabe que aquela comida foi oferecida, as balangandãs dela lá, você não vai comer. Aí siga o exemplo de Daniel. Não coma. Não coma. Pastor, mas eu posso orar e comer? Se você sabe, não coma. Se você sabe, não coma.
Tem pessoa que às vezes me dá coisa assim na rua. Algumas coisas eu pego na mão e Deus fala comigo, não coma. Eu jogo fora na hora. Eu não sei, Deus falou, não coma, eu vou comer, eu vou orar, eu vou comer. Não, eu não vou comer. O docinho estava bom que você me deu hoje. O Zé me deu, mas é sua mão, né? Sua mão é mão abençoada. Mas tem pessoas, por exemplo, dia de Cosme e Damião e dia das crianças, os doces que são dados são oferecidos a Satanás. Você não vai pegar aqueles doces, eu vou orar aqui por esses doces, vou comer, que eu vou orar que vai quebrar tudo. Não, você sabe que é oferecido, não coma. Não faça isso. Então, Daniel não fez jejum, Daniel fez dieta. É diferente. Então, nós não devemos seguir isso como um exemplo bíblico de purificação. Até porque Jesus falou, vou achar aqui o texto, que o que contamina o homem é o que sai, não é o... Mateus 15, 11, por favor. Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então, não existe comida que você não possa comer, a não ser aquelas que são oferecidas a espírito maligno. Fora isso, você pode comer carne de porco, se você quiser comer, você pode. A Bíblia só proíbe você comer sangue e comidas oferecidas a Satanás, e carnes sufocadas. Isso está lá em Atos capítulo 15, se não me engano é no Concílio de Jerusalém. Mas, se você não sabe, você vai no açougue, aí você chega lá, você pergunta, você não vai perguntar para o açougueiro, esse boi foi sufocado ou ele foi morto? Como é que ele foi morto? Você não sabe. Morrido ou matado? Você não sabe. Então você compra, ora, abençoa e come. Mas quando você sabe, não coma. Galinha molho pardo, chouriço, não coma. Não coma. A gente fala assim, pastor, mas é tão bom. Eu não sei porque eu nunca comi. Não como. Daniel pediu, jejuou e orou e pediu resposta, e Deus deu resposta. Terceiro, Neemias e o jejum pedindo forças para a reconstrução, restauração. Neemias 9, 1 e 2. Neemias 9, 1 e 2. Jerusalém estava há 142 anos com os muros destruídos. Neemias jejuou ao Senhor e pediu a Deus força para reconstruir. Convocou o povo para o jejum. Neemias 9, 1 e 2. Leia. Muito obrigado. Eles jejuaram e pediram a Deus para haver a reconstrução. E a Bíblia diz que em 52 dias os muros foram reconstruídos. Deus ajudou aquela obra. Ou seja, você pode jejuar pedindo a Deus que reconstrua, restaure. 4. Joel e o jejum pedindo perdão dos pecados. Joel 2, 12 ao 14. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Deus enviou os gafanhotos, o destruidor, aliás, o migrador, o cortador, o destruidor, o devorador.
4 tipos de gafanhoto Deus enviou na época do profeta Joel para punir o povo pelos seus pecados. Isso destruiu a economia, destruiu a lavoura, destruiu tudo. Gafanhoto comeram tudo. Migrador, cortador, destruidor, devorador. Destruiu tudo. Aí, mesmo assim, o profeta Joel diz: se você jejuar e buscar ao Senhor, confessar os seus pecados, rasgar o seu coração em vez de rasgar as vestes, quer dizer, fazer um ato de contrição sincero, profundo, Deus vai perdoar os seus pecados. Joel 2, do 12 ao 14, por favor. Quem achou, leia. Muito obrigado. Jejum pedindo a Deus perdão dos pecados. 5. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Jesus, antes de iniciar seu ministério, jejuou 40 dias no deserto. Buscando o quê? Poder de Deus. Então você jejua para buscar poder de Deus, poder do alto. Mateus 4, 1 e 2. Bebeu. Pode. Não. Não. Água não. Suco, refrigerante é. Água não. Água não. Mateus 4, 1 e 2. Jejum é abster-se de alimento. Água não é alimento. Aí depende da intenção do coração, né? Se a sede, se é sede ou se é para encher o estômago. Aí não depende do camarada. É. Não, não quebra o jejum. A água não quebra o jejum. Mesmo bebendo bastante água, não quebra o jejum. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho. Estou dando os exemplos ainda. Mateus 4, 1 e 2. Teve fome. Teve fome e sede? Teve fome. Até porque o ser humano não consegue ficar mais de 3 dias sem beber água. Não é possível. Morre. Morre. 3 dias, estou falando. Num culto de 3 horas, ninguém fica. 3 dias, então. Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Jesus nos ensina que nós temos que buscar a Deus em jejum e oração para expulsar alguns demônios, algumas castas de demônios. Mateus 17, 20 e 21. Certa feita, os discípulos vão expulsar demônios, porque Jesus mandou os discípulos expulsar demônios. Ele chamou os discípulos, vão de 2 em 2, prega o evangelho, cura os enfermos, limpa os leprosos, e expulsa os demônios. Eles expulsaram. Só que teve um episódio que eles foram expulsar um demônio de uma pessoa e não tiveram êxito. Aí perguntaram a Jesus: Senhor, daquela vez a gente expulsou, dessa vez não expulsou por quê? Aí Jesus responde, Mateus 17, 20 e 21. Lê, por favor, Larissa.
Não, é Mateus 17. Mateus 17, 19 e 20, desculpa. Tá. Isso, muito bem. Essa caixa de demônio não se espere senão por meio de oração e jejum. Existem situações que o jejum e a oração vão repreender caixa de demônio. Então tem situações que você tem que orar e jejuar para repreender demônios. Então vamos fazer um resumo. O que não é jejum, não é. Jejum não é meritório. Eu vou fazer jejum e Deus então vai ser obrigado a fazer o que eu quero porque eu obtive um mérito. Não é. Jejum não é barganha com Deus. Senhor, estou jejuando aqui, estou te dando isso, esse jejum, o Senhor me dá isso aqui de volta. Não é. Jejum não é obter nenhuma vitória. O jejum não dá vitória a ninguém. O que dá vitória, o que é o jejum? O jejum está sempre aliado à oração. Todos os 6 exemplos que nós citamos está exposto no texto. Clamor, jejum. Oração e jejum. Busca, súplica e jejum. Todos os exemplos que aparece jejum na Bíblia, aparece junto à oração. E Jesus, quando ensinou sobre isso, aqui no texto de Mateus capítulo 6 que nós lemos, ele primeiro ensina a orar, depois ensina a jejuar. Porque o jejum está aliado à oração. Jejum sem oração não tem efeito. Porque o jejum não te dá vitória. O jejum é uma forma de você se humilhar diante de Deus. Quando você jejua, você está se humilhando diante de Deus. Está dizendo, Deus, eu estou demonstrando que eu sou vulnerável. Eu estou deixando de alimentar a minha carne. Eu estou sacrificando o desejo mais primário da carne, que é o desejo de comer. Eu estou dizendo para o Senhor que o desejo de comer para mim, que é o desejo... Irmãos, comer e beber é o desejo primário do ser humano. Todo ser humano tem desejo de comer e beber, todo. É o maior desejo que nós temos. E nós temos que matar esse desejo pelo menos 3 vezes ao dia, quando a gente come. Café da manhã, almoço e janta. Pelo menos 3 vezes ao dia. Você tem que... Porque é uma coisa que está dentro de você. Quando você diz assim, eu não vou comer, você está dizendo para Deus, Deus, nada está acima do Senhor na minha vida. Nem a vontade que eu tenho de comer e a necessidade que eu tenho de comer. Nada está acima do Senhor na minha vida. Isso é o jejum. É humilhação. O jejum é quebrantamento. O jejum é propósito. Mas o que vai resolver a sua causa, que vai te dar vitória, vai te dar força, que vai te dar poder espiritual para expulsar demônio, poder de Deus, comunhão com Deus, que todos esses são os fatores que nos levam a jejuar, é a oração. A oração é que é o segredo do jejum. Então, quando você for jejuar, não vá trabalhar, ou jejue na sua folga. Você vai jejuar, acorde cedo. Você vai jejuar, pastor, mas eu não tenho como jejuar, eu trabalho todo dia. Não, tem um dia que você está de folga. Não é possível que na semana toda você não tenha um dia de folga. Jejue na sua folga. Porque você precisa se desligar das coisas do mundo. Não é possível jejuar e ficar assistindo televisão, filme, série.
jejuar e ficar no WhatsApp batendo papo na rede social. Não, o jejum, você tem que se retirar das coisas do mundo e ficar na palavra, no louvor, na oração, na humilhação. Aí Deus recebe o jejum. Porque ele está aliado à oração. Jejum está ligado à contrição, a tempo para Deus. Jejum está ligado à consagração. Consagrar-se, dedicar-se para Deus. Isto é o jejum. Aí Jesus entra na prática do jejum e diz assim: não sejam como os hipócritas. Quando vocês jejuarem, olha só o que ele diz. Quando jejuarem, por que ele está dizendo isso? Porque o jejum tem que ser uma prática devocional do cristão. O crente precisa ter prática de jejum. Pelo menos uma vez na semana, irmão, você precisa jejuar. Você não jejua para cantar, para pregar, você não jejua para dirigir culto, você jejua porque é uma necessidade devocional. Assim como há uma necessidade devocional de ler a Bíblia, assim como há uma necessidade devocional de orar, há uma necessidade devocional de jejuar. O jejum é uma prática devocional. Jesus disse: quando vocês jejuarem, por quê? Ele já está pressupondo que vocês têm que fazer isso sempre. Tem pessoas que não jejuam nem uma vez no mês, quando dirá uma vez na semana. Jejua, ora, busca Deus. Domingo é Santa Ceia de manhã, vem em jejum, vem em propósito. Ore, nós vamos tirar um período de oração aqui de manhã. Chegue mais cedo para você orar. Ore, vem em jejum em propósito. Deus responde a um clamor que é feito debaixo de uma humilhação, de um jejum. Alamassuri calamaia. Quando você está em jejum e vai orar, você já está quebrado diante de Deus. Aí o azeite desce mais rápido. A oração tem um segredo. Quando a lágrima desce na oração, quer dizer que o azeite desceu. Isso é um segredo de oração. Enquanto você não chora orando, quer dizer que o azeite ainda não desceu. Então continua orando até chorar, até as lágrimas brotarem do teu rosto. Quando brotarem as lágrimas do teu rosto, aí você tem a certeza que o azeite está descendo sobre a sua cabeça. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas. Porque o jejum é uma prática sincera. Aí Jesus cita o exemplo de pessoas que quando jejuavam, deixavam o cabelo despenteado, o rosto desfigurado, um bafo de onça, remela no olho, e ficava andando pela rua com a cara de morto, só para as pessoas olhar para ele e falar assim: aí, está jejuando. Jesus disse: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, porque quando você faz publicamente o seu jejum, você declara que está em jejum, você perdeu o propósito. Nós vivemos num mundo de mídias sociais o tempo todo, né? Eu não sou contra a rede social, mas nós temos que saber dosar isso na nossa vida. A pessoa está jejuando e posta fotos, partiu o jejum. A pessoa vai para o monte, posta lá: estou aqui no monte, tá? Para quê? Já recebeu a recompensa, porque os homens viram que ele estava jejuando. Então os homens é que estão aplaudindo ele. Ó, parabéns, o pastor André é um cara de jejum, tá vendo só? Está jejuando hoje. Já recebi minha recompensa. Mas Jesus nos ensina que o jejum é um ato devocional. Ele diz: quando você jejuar, unge a cabeça e lave o rosto. Quer dizer, irmão, que eu tenho que pegar o azeite e ficar ungindo a minha cabeça quando eu vou jejuar? Não. Ungir a cabeça e lavar o rosto aqui é uma prática de higiene. Jesus está ensinando uma prática de higiene, que na época isso era higiênico. Não tinha shampoo, o pessoal usava azeite, sabe? Então é uma prática de higiene. Quando você for jejuar, tome banho, escove o dente, lave o rosto.
né? Aliás, você tem que tomar banho, escovar o dente, lavar o rosto, não é só quando for jejuar, não. É toda vez que você sair de casa, você vier para a igreja, né? Para não assustar os irmãos com aquele cheirinho abençoado. Pega o desodorante, usa debaixo do braço, passa bastante assim, para não ficar vencido. Tem um creminho muito bom chamado Herbíssimo. Pode comprar, que é muito bom. Melhor que tem. Que eu tenho que usar bem, porque se eu não usar, o cheiro vem de longe. Então, você usa o creminho debaixo do braço, higiene. Né? Bem, o crente tem que andar bem asseado, bem arrumado, dente escovado, né? Cabelinho penteado, bonitinho, alinhado, servo do Senhor, né? Quando você jejuar, não deixe transparecer para as pessoas, presta atenção, que você está jejuando. A única pessoa que tem que saber que você está jejuando chama-se Jesus. Em secreto. Jejum e oração é segredo com Deus. Secretamente jejue, ore, bico calado, se você está jejuando, propósito, biquinho calado, fecha a boca, joga a chave fora, não fala para ninguém que você está jejuando e orando. Ore, jejue em secreto, porque em secreto Deus te vê e em secreto te recompensa. Jesus usa a mesma palavra para falar da oração. Quando for orar, não ora, fica em secreto, entra no quarto, fecha a porta, ora, jejua. Mesma coisa, segredo com Deus. Nós não temos que jejuar simplesmente para pedir algo a Deus. Temos que ter uma prática devocional de jejum, oração e leitura da Bíblia. Irmãos, os dias são de trevas. Os dias são difíceis. Nós vivemos os últimos dias da igreja na terra. Nós precisamos ter uma consciência de vida devocional. Jejum, oração, leitura e meditação da palavra de Deus. Então, hoje nós aprendemos o que é o verdadeiro jejum. Como jejuar. Faça isso e você será abençoado por Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.